Cruzeirenses celebram mala branca de R$500 mil após o 2-2 com Palmeiras. É a matéria que está no UOL. Olha, vou dizer... O Corinthians mandou 500 pau? Era melhor pagar as contas. Então, vamos ver aqui. O que o jogador do Corinthians acha quando vê o Mas Pera só um minuto. Credor. Pera só um minuto. Pergunto primeiro a você, equilibrado, ponderado e sereno, Felipe Facincani. Você acredita... Hoje ele merece uma salva de palmas. Hoje ele merece. Não, calma, calma, o programa acabou, calma. Ele ainda vai dar um piti. Você acredita que rolou uma mala branca do Corinthians de R$500 mil pro Cruzeiro? Olha, precisa ser provado. Mas você acredita? Nesse momento, na atual realidade do Corinthians, 5 pontos à frente, acredito que não há a necessidade. Você acredita, Flávio Gomes, que teve uma mala branca de 500 contos? Se disser não, é ruim porque parece que eu estou dizendo que o UOL publicou, os repórteres escreveram mentira, não é isso. Então eu vou analisar essa matéria bem rapidinho mesmo, em 10 segundos, sob o ponto de vista jornalístico. Eu, se sou o editor... Eu li a matéria. Se os repórteres são incapazes de citar os nomes dos jogadores, inclusive, que teriam celebrado, porque tá tudo anônimo. Sob hipótese. Isso não é apócrifas, não é fruto de uma investigação. Aparentemente, lendo a matéria, o que eu entendi é que eles testemunharam os jogadores do Cruzeiro celebrando a tal da mala branca. Se você não citar o nome, você não publica, negão. É óbvio. Porque você pode até não ter a prova, óbvio que você não vai ter a prova, que você não tem recibo de mala branca. Mas se você chegar, se o repórter diz o seguinte, olha, eu observei no vestiário do Cruzeiro o Zezinho, o Joãozinho e o Zequinha comemorando que ganharam R$500 mil do Corinthians, é um testemunho de um repórter que... E tem peso. Tem peso. Os jogadores podem até negar que tenham recebido, mas talvez não sejam capazes de negar que tenham falado sobre o assunto, porque normalmente essas coisas têm mais de uma testemunha. Agora, você publicar um texto dizendo que jogadores do Cruzeiro celebraram uma mala branca que teria chegado do Corinthians, eu acho muito fraco para publicar. Eu, como editor, não publicaria, só isso. Não publicaria não de medo de nada, é porque sempre tem certas coisas que você Você acredita que pode ter havido uma mala branca do Corinthians pro Cruzeiro segunda-feira? Foi o que eu falei agora há pouco. Isso eu não sei, mas que isso existe, existe. Sim. Não, tudo bem, mas você acredita que o Corinthians daria uma mala branca, Pascoalzito? Olha, eu acho que se o Corinthians fez isso, eu acho normal. Não, eu acho anormal. Não, eu também acho. Eu acho anormal. Anormal? Pelo momento do Corinthians é anormal. Não, em qualquer momento eu acho isso anormal. Era exatamente isso, em cima disso que ele falou. Eu acho que a água estava batendo na bunda do Corinthians e alguma coisa precisa ser feita, entendeu? E a gente sabe que isso existe no futebol. Não estou dizendo que o Corinthians fez isso. Volto a dizer, eu não vi, eu não ouvi, não testemunhei nada. Isso existe no futebol. É muita ingenuidade a gente vir aqui para dizer que não existe. Claro que tem. E não é algo legal, pode acontecer. Como tem recomendação para árbitro, como o Pascoal estava falando. Claro que tem. Óbvio, tem mala branca, tem recomendação para árbitro e tem muito mais coisa. Tem mala preta também. Tem mala preta, tem um monte de coisa. Mas a mala preta é legal, aconteceu segunda-feira? Não, mas não sei. Será que é possível que o Corinthians tenha feito isso? Olha, dada a circunstância do Corinthians, pelo que a gente conhece do Roberto, a gente conhece bem o Roberto, eu não acredito, sinceramente. Eu também não. Eu não acredito. Mas se aconteceu, não vai ser surpresa nenhuma para mim. Eu não acredito que tenha tido mala branca e acho isso um desrespeito aos jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro é o time campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro é um time gigante, o Cruzeiro é um time que tem Fábio, Thiago Neves, Arrascaeta, Rafael Sobis, Rafael Marques, enfim, um monte de jogadores que não se sujeitariam a isso. Eu acho que se vai um time pequeno... Agora, eu honestamente não acredito nem por parte do Corinthians e muito menos eu, por parte do Cruzeiro. Não, mas Benja, a gente tem que traçar um paralelo aqui, explicar o que é a mala branca e o que é a mala preta, porque dá a impressão que a mala branca é legal, não é. As duas são ilegais, uma é imoral e a outra é menos imoral. Eu sou com o Flavinho nessa. Não acho que esse dinheiro é contabilizado mesmo. Não, pera aí, vírgula. Você pode dar uma mala branca em forma de incentivo e você não usar aquele dinheiro de caixa 2. Não é contabilizado. Não, mas pera aí, Flavinho, você tá colocando aqui... Já viu o jogador dando recibo de mala branca? Pera. Emitindo nota? Calma, nunca nem vi, inclusive a outra mala também.
mas todo mundo sabe que existe. Então a questão é a seguinte, Flavinho, se houver, por exemplo, uma bonificação, um dinheiro declarado, você está supondo que é caixa 2. Esse dinheiro Não, mas, gente, uma coisa é caixa 2, outra coisa é receber. São coisas completamente diferentes. Você já viu o jogador assumir que recebeu, mano? Peraí, mas Flavinho, são situações distintas. Você pode bonificar um jogador, se você tiver um dinheiro lá lícito, tá certo? Declarado, e você fala, ó, tô dando uma bonificação para você, Cruzeiro, ganhar esse jogo. Se eles fizerem nota... Não, mas isso é ilegal do ponto de vista da lei. Do ponto de vista contábil é ilegal. Não contábil não, na lei esportiva. Você não pode fazer isso. Também, você não pode incentivar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você está acrescentando um elemento extra-jogo. Você está alterando... Não, bonificação que você dá Exatamente. Mas a partir do momento que o dinheiro é... A lei não permite isso. Mas enfim... A lei não permite. Tudo bem, então já deu argumento para por água abaixo. Ok, então vamos lá. Claro que a mala preta é muito mais feia. Já vou chegar nesse ponto. Então, existe aí a mala branca e a mala preta. A mala preta é quando você oferece dinheiro para um time perder o jogo. A mala branca é quando você dá um incentivo para que um time vença de acordo com o teu interesse. Então, eu acho que por aí já começa aí tá desmembrado uma situação que é muito fácil de detectar o que, teoricamente, é ilegal e o que é imoral. Mas beleza, enfim. Vocês têm aí a opinião. Mas, mano, a mala branca você não está dando um dinheiro para o time lutar mais por seu interesse. Eu gostaria de chegar agora no corpo da matéria. Eu tô com o Flavinho, cara. É uma matéria ali que até certo ponto chega até a ser irresponsável, porque você, quando vai fazer uma matéria como essa, você não pode fazer um negócio, ouvir falar e vou colocar no ar. Tá certo? É um negócio que tem que gerar, sim, uma investigação, tem que citar nomes para que você ganhe corpo, inclusive, e credibilidade dentro da própria matéria. Não tô aqui desqualificando o UOL, muito menos o repórter que bolou a matéria. Ele viu o negócio e falou, beleza, vou colocar no ar. Mas tá errado, cara, tá errado. Porque imagina, por exemplo, o jogador do Corinthians, que tem dinheiro para receber, por exemplo, lá, o Pablo, vamos lá, o Gabriel, tem o próprio Roberto Pedrinho, aqui, os presidente do Corinthians. Os credores. Também. O cara da espuma. Não, mas imagina, por exemplo, o cara que tá correndo. Carnaval, não é isso? Não, mas esses caras... Pega esse dinheiro e paga o Carlinhos, ué. Bom, terminar. O jogador que tá correndo, o cara que depende, inclusive, dele, do rendimento dele para ganhar título brasileiro. Imagina o cara desse abrindo o site ali e, pô, deram mala branca pro Cruzeiro, eu tô aqui com luvas atrasadas. É complicado, então é uma situação... Eu repito o que eu falei, eu não acredito que o Corinthians deu mala branca, como não acredito que jogadores do Cruzeiro receberiam. O Corinthians se manifestou? Olha os jogadores do time. Primeiro, o Cruzeiro é gigante, campeão da Copa do Brasil. Olha o nível dos jogadores que estão no Cruzeiro. Mas, já, peraí. Não acredito. Eu só queria dar minha opinião sobre isso, Você vai dar. Peraí que o Bertozzi está pendurado aí no telefone há mais de 4 dias. Diego Bertozzi, o simpático, educado e sempre bem informado, Diego Bertozzi. Boa tarde. Fala, Benja, boa tarde. Fala boa tarde mais animado. Vou falar de novo. Boa tarde a todos. Estamos no ar agora com o nosso correspondente de Belo Horizonte, o bem informado, simpático e educado, Diego Bertozzi. Boa tarde, Bertozzi. Boa tarde nesse feriado, pessoal, para vocês. Um grande abraço ao programa de maior audiência dessa faixa de horário no Fox Sports. Aê, palmas pro Bertozzi. Grande Bertozzi. Ô, Bertozzi, qual foi a repercussão aí em Belo Horizonte dessa matéria do UOL aí? Eu vou chamar suposta, porque vou repetir, eu não acredito nem que o Corinthians deu e nem que o jogador do Cruzeiro receberiam. Mas qual foi a repercussão aí em Belo Horizonte, Bertozzi? Então, Benja, muito mal. Muito mal. Teve treino hoje de manhã na Toca da Raposa e o capitão Henrique, em nome do grupo de jogadores do Cruzeiro, procurou a assessoria de comunicação do clube para que essa insatisfação dos jogadores fosse levada adiante e não estava previsto. O gerente de futebol, Tinga, fez um pronunciamento para falar sobre essa indignação dos jogadores do Cruzeiro. Daqui a pouquinho eu vou citar alguns jogadores do Cruzeiro que se manifestaram publicamente sobre essa reportagem, mas nesse momento vamos chamar aí a entrevista, na verdade o pronunciamento do gerente de futebol, Tinga. Primeiro que esses jogadores, esses atletas e comissão técnica são extremamente profissionais, jamais participariam de uma coisa dessa. Que às vezes as pessoas querem determinar que uma tal equipe, por depois de ser campeã, que ela jogue de qualquer jeito, e esse clube, esse time não joga de qualquer jeito, ele joga sempre para vencer. Então as pessoas às vezes ficam desapontadas porque determinaram que achavam que esse jogo contra o Palmeiras, Cruzeiro ia somente passear. E aí, como não aconteceu e nunca acontece, o Cruzeiro sempre joga
para ganhar, são todos extremamente profissionais. Aí acabam depois tentando inventar uma coisa ou outra, né, em termos de mala, de qualquer cor aí. Eu penso que nós estamos tentando evoluir cada vez mais no futebol e a gente não pode, né, começar a pegar essas pequenas coisas e alimentar isso, porque senão sempre fica, né, na memória, ou sempre fica cravado que jogador é mercenário, que os atletas jogam por dinheiro, que o Cruzeiro jamais jogou por isso, né? Até porque eles foram campeões e em vários lugares, e aqui a maioria é campeão no Cruzeiro, e nunca dependeram disso, nunca colocaram questão de dinheiro na frente do sonho deles, que é ser campeão e fazer história no Cruzeiro. Então, mais é para encerrar isso. Peço que vocês contribuam também, porque eu acho que a imprensa, o papel da imprensa também é contribuir para o bem do futebol, e o bem do futebol é não alimentar essas coisas, né? Então, a gente viu aí, Benja, o Tinga, inclusive, falando que jamais dentro do Cruzeiro o dinheiro foi colocado à frente de títulos. Nas redes sociais, no Twitter, alguns jogadores se manifestaram. Thiago Neves disse: não precisamos de mala branca para ter motivação para ganhar os jogos. Parem de colocar coisas aqui dentro do Cruzeiro. Outro jogador, Diogo Barbosa, inventando matéria para render algo. Vocês estão mexendo com pais de família, com homens. Falar é fácil e provar, né? Essa grande insatisfação dos jogadores do Cruzeiro se demonstrou porque o dinheiro não teria partido, não teria nem passado pela diretoria do Cruzeiro e teria sido motivado pelo Corinthians, enviado pelo Corinthians. A situação é se o Cruzeiro, se a diretoria, o Cruzeiro está disputando um título e a diretoria cria uma bonificação, digamos assim, como os jogadores, principalmente grandes jogadores, ao chegar num clube, eles têm contratos, que nesse contrato constam bonificações por títulos, por vitórias. Então seria algo considerado normal se partisse de dentro do clube e o Cruzeiro estivesse buscando uma conquista.